pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós vamos estar fazendo a resolução de alguns exercícios, né? Primeiro aqui sobre escalas térmicas e depois sobre a dilatação, tá ok? Pois bem, o nosso primeiro enunciado aqui ele vai falar para nós o seguinte: em Teresina, a temperatura ambiente chegou a atingir, no verão de 1999, o valor de 48 graus Celsius. Qual seria o valor dessa temperatura se lida em um termômetro na escala Fahrenheit? Então aqui, olha, o que você vai observar? Primeiro, que nós temos esta fórmula, tá, que nós trabalhamos, ela geral, né? Ou seja, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5, ok? Então aqui, olha, nós temos as três escalas que nós estudamos, né, em sala de aula. Uma outra forma também de você resolver seria dessa forma aqui, ó. Veja que aqui substituiu TC pelo C, né, que vem de Celsius, TF por F, Fahrenheit, e o K maiúsculo aqui, o TK, né, que é Kelvin, ok? Também você pode fazer dessa forma, não tem problema nenhum, ok? Então, olha, dando continuidade, a escala que ele quer converter é de Celsius para Fahrenheit. Então, eu vou utilizar esta parte, TC sobre 5, igual a TF menos 32 sobre 9, ok? Essa outra aqui, eu descarto ela. Então, aqui, ó, em mãos agora, né? Desta fórmula, eu vou substituir o valor que eu tenho. Então, aqui eu tenho 48 graus Celsius, que eu vou substituir no lugar de TC. Então, vai ficar desta forma, ó. 48 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Aqui, o que foi feito? Foi feita uma multiplicação em cruz, ou seja, 48 vezes 9, está aqui, igual a 5 vezes o 5 multiplicando TF menos 32. Aqui, ó, veja que eu coloquei entre parênteses, tá ok? Então, ó, fazendo aqui a multiplicação, né, de 48 vezes 9, você vai ter 432, ok? E aí, eu fiz aqui, ó, aplicando a matemática, né, multiplicando 5 vezes TF, 5TF, tá? E 5 vezes menos 32. Então, vai dar menos 160, ok? Então, ali aplicando ali a propriedade distributiva, né, da matemática. E agora, o que você vai fazer? Você vai passar esse menos 32 para o segundo termo. Então, se aqui ele está subtraindo, quando você passa ele para o segundo termo, ele vai somar. Tá vendo? Ó? Foi isso que aconteceu. Fazendo desta forma, você soma, vai dar 592. Esse 5 está multiplicando, eu passo ele para o outro termo. Então, eu faço a divisão de 592 por 5. Você vai achar 118,4 graus Fahrenheit, ok? Então, este é um exemplo, tá, de como você faz a conversão, tá, de Celsius para Fahrenheit. O enunciado fala para nós o seguinte: olha, uma barra de latão possui comprimento de 90 metros a 10 graus Celsius. Determine a dilatação linear e o comprimento final da barra quando aquecida a 60 graus Celsius. Então, ó, houve uma dilatação, né, através da temperatura. A temperatura inicial aqui está 10 graus Celsius e o comprimento inicial é de 90. Então, ó, houve um aquecimento, tá? E nesse aquecimento, ele, né, certamente houve uma dilatação. O coeficiente do material é 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco, ok? Então, eu vou utilizar esta fórmula aqui, ó. ΔL é igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear que nós temos aqui. Isso aqui é a variação da temperatura. A variação, lembrando que é sempre o quê? ΔT é igual a temperatura final, 60, menos a temperatura inicial, ok?
Então, olha, feito, né, a variação de temperatura, nós achamos 50, correto? Os outros valores, o comprimento inicial da barra 90 metros, colocamos, e o coeficiente de dilatação linear está aqui, 9 vezes 10, 19 vezes 10 a menos 6. Agora aqui, olha, o que é que foi feito? Foi feita uma multiplicação, né? Como tudo aqui é produto, né? É uma multiplicação. Eu multipliquei 50 vezes 90, vezes 19 vezes 10 a menos 6, eu repeti. Então, ó, dessa multiplicação vai dar 4.500, ok? Aqui eu transformei 4.500 em notação científica, tá ok? Ou seja, isso aqui se transformou em 4,5 vezes 10 a terceira, vezes 19, vezes 10 a menos 6. Eu posso multiplicar o 4,5 vezes 19 e repetir 10 a terceira vezes 10 a menos 6. Então, dessa multiplicação de 4,5 vezes 19, você vai achar 85,5 vezes. Como aqui é a mesma base, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Só que são sinais diferentes, tá vendo? Então, vai ser mais 3, menos 6. Então, você vai ter aqui 10 a menos 2. Aí você fala, Wesley, mas espera aí, tá 10 a menos 2. Por quê? Porque aqui, olha, se você observar, né, você tem 85, né? 85. Ó, eu pulei essa vírgula entre o 8 e o 5, como está aqui embaixo, tá vendo? Quando eu fiz isso, eu somei mais um aqui. Como aqui é sinal negativo, eu vou subtrair e dar o sinal do maior. Então, por isso que ficou menos 2. E, novamente, veja bem, aqui, olha, 8,55 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 100, tá ok? Esse menos 2 aqui, olha, ele na verdade, ele houve uma inversão, ele era fração, né? Como nós estamos vendo aqui. E aí, para poder tirar essa fração e escrever ela, eu posso escrever ela dessa forma, em forma de potência, tá ok? E por isso que o sinal fica negativo. Feito isso, você vai fazendo-se a divisão, você vai achar isso daqui 0,0855 metros. Viu? A dilatação ela é bem pequena. E veja que não terminou ainda. Nós temos ainda que achar a dilatação, né, que é o comprimento final da barra. E nós vamos ter que aplicar a variação dessa dilatação é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Então, nós sabemos aqui, ó, que a variação foi 0,0855, que é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Eu vou passar esse 90 para o outro termo, ele vai passar somando, tá ok? Então, essa soma, nós vamos achar, né, a resposta que o comprimento final da barra foi de 90,0855 metros, ok? Espero que não foi muito confuso, mas foi o seguinte, se você seguir o passo a passo que nós fizemos aqui, não tem erro, tá ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários aí para eu poder estar aí melhorando esse vídeo aí também. Um lembrete, né, que eu acho que é importante, porque aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu achei melhor fazer um resumo geral aqui. A dilatação linear da barra, né, ou seja, linear, nós temos o comprimento inicial. Quando há o aquecimento, nós temos essa variação ΔL, ó, tá vendo aqui? E aí nós temos o comprimento final, que foi o cálculo que nós fizemos. Quando nós estudamos sobre a dilatação superficial, nós estamos referindo à área, né? A área. Então, a área desta superfície aqui, quando a 20 graus Celsius, ela é 1. Quando essa barra é aquecida, essa dilatação desse material, né, o aumento da temperatura, chegando a 80 graus Celsius, você
vai ter aí um aumento desta área. E uma outra coisa que nós temos que ficar atentos é quanto a esta informação. Olha, o coeficiente superficial da área, o beta, ele vai ser igual a 2 vezes alfa. E aí é preciso você substituir. Você pode vir aqui escrever a equação da dilatação superficial dessa forma. ΔS é igual a S0, que é a área inicial, vezes 2 vezes alfa, vezes a variação da temperatura. Ok? E na dilatação volumétrica, né, nós temos essa fórmula aqui, ó, ΔV é igual a V0, que é o volume inicial, vezes gama, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. O gama aqui, ele é 3 vezes alfa. Então, na fórmula aqui, eu posso substituir, ao invés de colocar gama, eu escrevo desta maneira. ΔV é igual ao volume inicial vezes 3 vezes alfa vezes ΔT. Veja aqui, ó, que inicialmente eu tenho um volume inicial de um determinado líquido e uma determinada temperatura inicial, temperatura ambiente. Mas quando ocorre o aquecimento desse volume, né, a uma temperatura X, este volume ele aumenta, tá? E se você colocar um recipiente, né, você vai observar que houve uma dilatação aparente, que foi o quê? Ó, o volume que transbordou e foi para um outro recipiente, tá? Então nós chamamos isso de dilatação aparente aqui do material. O exemplo que nós colocamos em sala de aula foi questão de você estar, por exemplo, fazendo café ou esquentando leite, por exemplo, né? Então você sabe que esses dois materiais, dois líquidos aí, quando aquecidos, ele vai provocar aí uma dilatação e se você não estiver atento, ele vai, né, derramar, ok? Espero que você tenha gostado aí dessa nossa pequena videoaula, né, desse nosso lembrete aí. Eu espero que tenha aí tirado todas as suas dúvidas, tá ok? Valeu então, pessoal. Até a nossa próxima aula.